Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje, em nosso canal Filosofia Prática com Carla Neves, vamos estudar o existencialismo através do filósofo Jean-Paul Sartre. Vamos lá? Sartre, filósofo francês do século XX, foi muito popular entre os intelectuais, universitários, revolucionários, que viam em sua obra uma filosofia da ação, capaz de compreender e agir diante das crises existenciais do mundo pós-guerra. Sartre era um filósofo engajado, ativo na luta política do seu tempo. Ficou famoso e muito popular porque participou de um dos movimentos mais importantes da história da França, que é o movimento Maio de 68, que levou estudantes e 10 milhões de trabalhadores às ruas. Amante de Simone de Beauvoir, a grande feminista da década de 60, por toda a sua vida. Morreu em 15 de abril de 1980, vítima de edema pulmonar. Após 4 dias da sua morte, do seu enterro, teve um cortejo pelos cafés de Paris, onde ele escreveu grande parte das suas obras. Sartre ficou conhecido como porta-voz do existencialismo, corrente filosófica que trabalha 3 grandes questões: a liberdade, a responsabilidade e a subjetividade humana. Por isso que Sartre diz: o existencialismo é um humanismo, ou seja, é um projeto de ser no mundo. O existencialismo, ele vem junto com Sartre trazer uma concepção moderna de indivíduo. Então, galerinha, o existencialismo, ele vem nos fazer um convite a refletir sobre a nossa posição no mundo. Porque Sartre, por exemplo, ele participou da Segunda Guerra Mundial. Ele serviu o exército francês. Ele foi preso durante 9 meses pelo exército alemão. Então, galera, quando essa guerra acaba, Sartre, ele cada vez mais se engaja na luta política, mas ao mesmo tempo, ele olha esse mundo pós-guerra e diz assim: ora, não tem como a gente ficar em cima do muro. Não tem como nessa Segunda Guerra Mundial a gente dizer que nós não somos responsáveis por isso. Eu sou responsável por isso, você é responsável por isso, porque foi esse projeto de mundo que nós construímos. Foi esse projeto que matou 6 milhões de judeus. Então, galera, o existencialismo, ele traz essa reflexão que é aplaudida e, ao mesmo tempo, internalizada como prática política por muitos militantes no mundo inteiro. Ora, diante de todos esses destroços aí que estão nessa imagem, quem são os responsáveis? É só Hitler? Não, Sartre diria, os responsáveis somos nós, porque fomos nós que construímos essa história. Quando Sartre diz isso, ele deixa bem claro que a minha ação no mundo e a sua formam uma cadeia. É como se a minha escolha nesse exato momento e a sua escolha fosse responsável pelo projeto de humanidade que nós estamos construindo. Então, a minha responsabilidade, ela não é estritamente individual. Quando eu escolho, eu estou sendo responsável também por todos os homens, pelo coletivo. Portanto, essa responsabilidade, ela traz junto com ela também uma concepção moderna de indivíduo. Quando Sartre diz assim: a existência precede e governa a essência, ele está deixando bem claro aí que nós não nascemos prontos, que quando nascemos nós não somos nada, que não existe uma natureza humana pronta. Ele está deixando bem claro
que nós nos construímos a partir da nossa existência, social e historicamente. Por isso que nesse texto aí, ele deixa bem claro, ele diz assim, o homem primeiro existe, se encontra, surge no mundo e que se define depois. O homem, tal como o existencialista o concebe, se não é definível, é porque de início ele não é nada, ele só será em seguida e será como se tiver feito. Assim, não há natureza humana, pois não há Deus para concebê-la. Então, galera, aqui ele deixa bem claro que o homem é o futuro do próprio homem, porque ele não é nada mais do que o seu projeto. E o que é o seu projeto? É o seu projeto de ser no mundo. Ora, galerinha, o que resta ao homem? Sua liberdade. E isso, para Sartre, é bem claro em sua filosofia. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde não existem valores universais prontos. E o que nos resta? Criá-los a partir da nossa existência, a partir da nossa construção enquanto sujeitos nesse mundo. Em outras palavras, o homem constrói os significados da sua vida, seus objetivos, valores, metas, sua visão de mundo, seu sentido. Esse texto que está aí é do livro A Náusea, de Sartre, e diz assim, os homens, é preciso amar os homens são admiráveis, sinto vontade de vomitar, e de repente aqui está ela, a náusea. Então é isso, a náusea, essa evidência ofuscante. Existo? O mundo existe. E sei que o mundo existe. E essa existência, galera, eu não tenho como escapar, eu não tenho como abandonar, porque essa existência, ela penetra em mim pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. Porque essa náusea, na realidade, sou eu. Esse quadro, o grito do século XIX, nos remete a tantas interpretações, desespero, mas trazendo a náusea em Sartre, essa náusea sou eu por quê? Como está nessa imagem desse quadro, essa náusea é a minha angústia diante da liberdade que eu tenho de escolha no mundo que eu vivo, diante da liberdade que eu tenho de ser. Então, essa angústia nada mais é do que a consciência da minha liberdade, de saber que eu tenho um papel, de que eu não posso fugir, de que eu não posso escapar, de que eu sou responsável, mais do que nunca, por esse projeto de mundo, desse ser que se constrói nesse mundo, que eu sou mais do que nunca, através dessa liberdade, responsável por essa escolha que eu estou fazendo no mundo que eu vivo, porque essa escolha atrela a minha vida à vida de milhares de pessoas que também estão escolhendo, e ao tomar essas decisões diariamente, estão construindo juntas o seu projeto de humanidade. Então, galera, não tem como fugir, não tem como escapar. Essa angústia é a consciência dessa liberdade necessária para que, de fato, eu construa um mundo diferente. Portanto, o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. E o que Sartre está querendo dizer com isso? Eu trouxe um exemplo para vocês do filme Olga, de Fernando de Moraes. Nesse filme tem uma cena incrível, que a Olga chega no campo de concentração nazista e a choupana onde as mulheres vivem está tudo sujo. Então ela pega uma vassoura, um balde e convida as mulheres a limparem o lugar. E ela diz assim para as mulheres, eles pensam que nós não somos nada. Eles acham que nós não temos nenhuma dignidade. Você vai permitir isso? Você vai permitir isso? Você vai permitir isso? Olga poderia,
desistir da vida, desistir de tudo. Ela sabia que ia morrer. Ela estava no lugar que todos os dias sumia alguém e nunca mais aparecia. Mas o que é que ela faz? Ela convida as mulheres para partilharem junto com ela da dignidade de existência, da dignidade de viver. Portanto, galera, o que Sartre está querendo dizer? Que a liberdade de escolher independe de fatores externos, que não importa o que os outros fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que os outros fizeram. E a Olga, ela toma uma decisão, ela toma uma escolha. Ela morreu no campo de concentração nazista, mas naquele lugar ela construiu a sua história. Ela construiu o seu projeto de humanidade. Ela construiu, junto com as outras mulheres, o seu projeto de existência. Tem uma frase de Sartre que diz assim: o homem é condenado a ser livre. Parece contraditório, mas o que Sartre está querendo dizer é que a gente pode escolher tudo, menos a liberdade. Porque a liberdade, na realidade, se coloca a nós para que a gente possa fazer as nossas escolhas, para que a gente possa tomar decisões diante do mundo que a gente vive. Por isso que vem a angústia, porque a angústia nada mais é do que a consciência do nosso papel. Mas existe o outro lado, o lado daqueles que tentam se auto-enganar, que procuram negar essa liberdade, não assumindo de fato, de forma consciente, o seu papel nessa existência, aceitando passivamente valores, normas e regras, mentindo para si mesmo, de certa forma, sendo controlado por essas regras e normas e não sendo dono do seu próprio ato. E isso Sartre vai chamar de má-fé. A má-fé é próprio de alguém que não sabe escolher. A má-fé é alguém que mente para si mesmo, que se auto-engana, que esconde a verdade de si mesmo, que não toma consciência do papel que tem diante dessa existência. E por isso, esse tipo de pessoa acaba sendo completamente manipulado, tendo uma vida completamente dominada pelo que o outro quer, pelo que o outro deseja, pelo que o outro sonha. Quando não temos convicção sobre o que realmente desejamos e sentimos, somos levados a desejar e a querer o que a sociedade ou o grupo nos inculcam. Então é muito sério, porque a má-fé é próprio de alguém que não se permite fazer dessa liberdade um novo projeto, uma nova existência, um novo mundo. Portanto, galera, é crucial a gente saber que a gente tem essa liberdade e que diante dela a gente tem um papel no mundo que a gente vive. Sartre diz assim, que a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Por que é uma derrota? Porque, na realidade, é uma derrota do nosso projeto de humanidade. O homem, num ato de liberdade, produziu a violência e criou um instrumento que aliena a sua liberdade. Ora, se eu tenho a liberdade de construir um projeto de mundo, a minha escolha atrelada a milhares de escolhas, o que é que eu estou fazendo com ela? Que tipo de humanidade nós estamos construindo? Então, essa violência, agora que existe e que existiu em outros tempos, ela acaba sendo um fracasso do nosso projeto de humanidade. Bom, galerinha, para finalizar a nossa aula hoje, eu trouxe uma poesia de Pablo Neruda, poeta chileno, que parte dela diz assim: morre lentamente quem não vira mesa quando está infeliz com o seu trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não se permite pelo menos uma vez na vida fugir dos conselhos sensatos. Evitemos a morte em doses suaves, recordando sempre que estar vivo exige um esforço muito maior que o simples fato de respirar.
que nós possamos fazer então da nossa liberdade um projeto de resistência capaz de construir coletivamente um mundo melhor, onde a gente veja de fato a efetivação da dignidade humana, da justiça e da igualdade social que tanto nós sonhamos. Bom, galerinha, para finalizar, agora nós vamos corrigir duas questões, tá? Essa primeira questão aí é da UNB-SAEB e eu vou começar agora a corrigir com vocês, ok? Para Sartre, a liberdade não pode ser mais condicionada por algum tipo de determinismo. A partir da assunção de que não existe um Deus responsável por guiar nossas ações, a liberdade torna-se um incondicionado em relação ao mundo natural. Nesse sentido, Sartre afirma que o homem não pode não ser livre, ou seja, a liberdade do homem tem caráter ontológico. O sentimento de angústia é, para esse autor, derivado da consciência dessa liberdade sem amarras ontológicas. Bom, galera, quando a gente olha essa imagem aí, essa imagem é alguém que nasce e tem esse encontro com essa liberdade. E como é que eu fico diante dessa liberdade? Mas, ao mesmo tempo, Sartre coloca que não tem mais um Deus para conduzir a minha existência, que essa liberdade ela é incondicionada, ou seja, ela independe de qualquer contexto, ela independe de qualquer fator, ela é ontológica, ela está atrelada ao meu ser nessa existência, ao meu ser no mundo. E como eu me sinto diante disso? Como eu me sinto diante dessa liberdade? A figura aí mostra claramente como eu me sinto diante dessa liberdade. A má-fé seria justamente o ato de negar conscientemente essa liberdade, que por ser ontológica é inescapável. A liberdade individual, entretanto, não é um incondicionado em geral, está relacionada também à liberdade dos outros, levando assim o filósofo a caracterizar a existência humana como conflito entre liberdades. Considerando-se que as análises de Sartre, influenciadas pelo existencialismo, remetiu às situações ordinárias da vida humana, é correto afirmar que a ideia desse autor representada na tira acima é a... Ora, galera, vamos só perceber aqui o que ele quer dizer. No enunciado da questão, ele pede para você relacionar o texto à tirinha. O que é que o texto fala? Fala que a nossa liberdade ela é inescapável, ela está atrelada ao nosso ser, que está ligada a outras liberdades. E na tirinha, a gente nasce e se vê diante da liberdade. E como é que a gente fica na tirinha? Aí, a situação do contexto aí, da tirinha, é má-fé? É conflito? É angústia? É determinismo? Ou é destino? Galera, claro que é a C, né? Você nasce e diante dessa liberdade você tem o quê? Angústia. Porque a angústia é a consciência do seu papel. Diante dessa oportunidade que você tem de escolher no mundo que você vive. Então, é o item C da angústia, ok, gente? A segunda questão é uma questão da Somos, de 2017, diz assim: para que o mais banal dos acontecimentos se torne uma aventura, é preciso e basta que nos ponhamos a narrá-lo. É isso que ilude as pessoas. Um homem é sempre um narrador de histórias. Vive rodeado por suas histórias e pela história dos outros. Vê tudo o que lhe acontece através dela e procura viver sua vida como se a narrasse. Bom, gente, o elemento centralizador do texto é o homem. E aqui coloca que no contexto histórico esse homem é um seu narrador. É aquele que narra a sua própria história, que vive a sua vida de acordo com essa narrativa. O texto aponta para as especificidades na construção das histórias e das narrativas. Essas especificidades estão relacionadas a alteridade para com o outro, B, a noção moderna de indivíduo, C, ao crescimento da alfabetização, D, ao engajamento social e político, E, ao instinto natural da comunicação. Bom, gente, vamos para o item E, né? Por que não é o E?
o texto não está falando de instinto natural de comunicação. Em nenhum momento o texto se põe dessa forma. Instinto natural da comunicação. D. Ao engajamento social e político, também não. Apesar do engajamento social e político ser importante para Sartre, ele ainda não toca nesse ponto no texto. C. Ao crescimento da alfabetização, também não. Esse ponto não é tratado no texto. Item A. Alteridade para com o outro. O texto fala de conflito entre essas liberdades, né? Ele não coloca ainda aí essa questão da alteridade. O que é que o texto fala? De alguém que narra sua história, que está diante da narrativa da história de outras pessoas, de que cada um vive de acordo com essa narrativa. Então, é o item B. Sartre traz aí a noção moderna de indivíduo, ou seja, de alguém que é capaz de narrar e construir a sua própria história. Bom, galerinha, vamos finalizando a aula hoje e eu deixei na plataforma uma atividade envolvendo esse nosso videoaula hoje, tá? Até a próxima aula e até lá. Um abraço.